Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre algumas situações que aconteceram ontem no jogo, que sim, o Grêmio ganhou, o Grêmio subiu na tabela de classificação. Mas entrar nessa que tá tudo tranquilo, que tá tudo certo, que a crise é de vitórias, não menos, né? O que aconteceu no episódio Maicon? O Maicon acabou explodindo depois de nitidamente uma reclamação do Renato. Ele pediu para ser substituído, o Renato substituiu, ele saiu diretamente pro vestiário. É sobre isso que eu quero falar. O vestiário tá rachado ou tá tudo tranquilo, como diz o Renato e principalmente a direção de futebol? É sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha se tu gostar, né? Se não gostar pode dar dislike, não tem problema nenhum. Eu quero a tua participação. Deixa o teu recado aí, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações, porque daí toda vez que tem material novo, que tem live, automaticamente você recebe a notificação. Hoje à noite eu vou fazer uma live aí pra gente falar com um pouco mais de tranquilidade sobre tudo que tá acontecendo no Grêmio. Vem cá, tá tudo tranquilo no Grêmio mesmo? Ou será que não? Eu tô perguntando pelo seguinte, não é normal o que aconteceu ontem com o Maicon, senhores, mas não é normal mesmo, porque se qualquer outro jogador, primeiro que nem qualquer outro jogador não teria, digamos que o estofo, a blindagem, o histórico que o Maicon tem para poder, em determinado momento, demonstrar a insatisfação dele com alguma coisa que o Renato fez. Porque assim, ó, se a gente pegar, eu vou citar um jogador para vocês aqui, Ferreira, que é um garoto. O que o Renato grita na cabeça do Ferreira, quando o Ferreira erra, e de repente eu não vejo o Renato, por exemplo, cobrando assim o Cortez, eu não vejo o Renato cobrando assim o Robinho, sabe, com aquela gritaria toda. Mas com o Ferreira acontece. E aí ontem o Maicon erra um passe, que é uma coisa rara no meio do futebol, o Maicon erra um passe e o Renato reclama. E automaticamente o Maicon vira na direção do Renato e faz o sinal pedindo substituição. É mais ou menos assim, ó. Então me tira. Se tu não gostou, me tira. E o Renato vai lá e tira o Maicon. E o Maicon, que sempre, como todos os outros jogadores, quando sai de campo na substituição, vai para casa mata, vai direto pro vestiário. Ontem, logo que isso aconteceu, e nós não conseguimos ainda nenhum tipo de contato com o Maicon, inclusive lá pela Rádio TV Bandeirantes a gente está solicitando essa entrevista, tanto para a assessoria do jogador quanto para a assessoria do Grêmio. O Maicon é um jogador que ele sempre expõe aquilo que ele pensa. O Maicon, no jogo que o Grêmio perdeu, se eu não estou enganado, contra o Santos, o Maicon dá uma entrevista muito lúcida, porque o Maicon expõe ali algumas coisas, dizendo assim, olha, nós temos que ter mais comprometimento, a gente tem que estar mais focado dentro de campo, né? A gente tem que saber que o torcedor cobra, porque o torcedor sabe o potencial que esse clube tem, o torcedor sabe a capacidade que nós temos de jogar mais do que estamos jogando, precisamos de mais comprometimento. O Maicon deu essa entrevista. Assim que o Maicon deu essa entrevista, o presidente Romildo depois vai para uma entrevista e diz um pouco mais, vai além, dá algumas afinetadas do Maicon, deixando claro que não se pode externar algumas situações, e eu discordo disso. Sabe por quê? Porque se você não externar algumas situações, você vai estar fazendo um faz de conta. E não é o que pode acontecer nesse momento para o Grêmio. O Maicon tem estofo para poder reclamar. O Maicon tem estofo para poder, daqui a pouco, se sentir pressionado. E o Maicon, nessa declaração, nessa expressão que ele usa, tipo, me tira então. E embora ele não tenha falado, as ações do Maicon disseram muita coisa. Isso é uma figura de linguagem que eu estou usando. Quando o Maicon sai direto para o vestiário, bravo, de cabeça baixa, descontente, tem muita coisa que está sendo dita. Porque o Maicon é o equivalente a um técnico dentro de campo. Porque o Maicon tem leitura tática, porque o Maicon tem a parte técnica que ainda funciona muito para o Grêmio. O Maicon tem liderança. E o Maicon tem algo que ele cobrou no jogo depois do Santos. Depois do jogo do Santos, que é comprometimento. Então o que o Maicon está cobrando é comprometimento. Então, por exemplo, quando eu pergunto ali, o vestiário está rachado, porque esse é um termo que a gente usa no meio do futebol. Agora tem muita gente me mandando recado, muitos torcedores do Grêmio, conselheiros do Grêmio, torcedores notáveis do Grêmio, que pensam, não, isso é coisa de fofoca da imprensa. Senhores, fofoca é uma coisa que ela pode ser aumentada, é uma história que pode ser criada, inventada, que pode ser maldosa. O que nós estamos comentando, nós da imprensa, o que nós estamos comentando são fatos que aconteceram. O Maicon ficou irritado quando o Renato cobrou por ele ter errado o passe. O Maicon, na frente das câmeras, fez um sinal pedindo substituição. O Maicon foi substituído. E o Maicon não foi para casa mata como ele sempre vai. Ele passou direto para o vestiário cabisbaixo e nitidamente irritado. Então aí não tem fofoca nenhuma. Aí nós estamos diante de fatos. Se nós pegarmos todos esses fatos
nesta exata combinação que aconteceu, porque foi o que aconteceu, e considerarmos que está tudo bem no Grêmio, nós estaremos, neste momento, no mínimo, sendo fantasiosos. Porque não pode estar tudo bem com esse tipo de situação exposta. E eu estou lembrando o discurso do Maicon depois do jogo contra o Santos. E que grande parte da torcida e da imprensa comemorou, porque alguém precisava dizer aquilo. E o Maicon está tendo uma ação que alguém precisa ter. O Maicon está contrapondo o Renato. O Maicon está mostrando descontentamento com o time que está sendo escalado. O Maicon está demonstrando descontentamento com a maneira, porque às vezes ele tem que correr porque o time corre errado. Então, a atitude do Maicon, mesmo que silenciosa, ela está cheia de declarações. Mas aí depende de quem quer interpretar essas declarações. Ou quem quer principalmente enxergar. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Tem muita coisa errada dentro do Grêmio. Mas quando a gente levanta isso, ou é porque é da imprensa, ou no meu caso, que sou gremista, é porque é um gremista que quer aparecer. Tem muita coisa errada no Grêmio. E as declarações silenciosas, apenas por gestos do Maicon, elas evidenciam que sim, o vestiário do Grêmio está rachado, sim. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Hoje à noite a gente vai para uma live aí para falar com um pouco mais de calma. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.